Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui no nosso canal para trazer uma breve mensagem para os nossos amigos e amigas que têm assistido e você que está assistindo, quem sabe pela primeira vez. Pedimos até inclusive a sua atenção e compartilhe por gentileza, conforme for, tocando aí no sininho para receber as notificações do próximo vídeo, como também deixando o seu like, para a glória de Deus. Neste momento estarei trazendo uma outra mensagem. Estamos trazendo algumas mensagens e certamente tendo Jesus como o centro, porque Jesus é o tema central das Escrituras. Hoje falamos no vídeo anterior sobre a tríplice visão da mulher samaritana. Ela viu Jesus em 3 dimensões. Hoje vamos falar sobre a cura de um cego de nascença, e esse cego de nascença também ele teve uma visão, vamos assim dizer, quadrimensional de Jesus. Ele viu Jesus em 4 dimensões. Então, assim como a mulher samaritana, ela cresceu na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, este cego também cresceu. Eu costumo dar também, vamos assim dizer, um outro tema ou um subtema para este episódio de mendigo a professor de teologia. Ou seja, de alguém que estava à margem da sociedade, por algumas circunstâncias, pedindo esmolas, na verdade se transformou num professor de teologia, que é a nossa área, né? A gente vem aí ministrando a palavra de Deus em instituições teológicas, desde estagiário em 1987 até os nossos dias. E Jesus é bom. Por isso que em nossas mensagens sempre traz assim um teor também de ensino, esclarecimento. Na série de explicações bíblicas, por exemplo, se vocês procurarem aí no canal, vão encontrar algumas explicações. E eu quero ler os 4 versículos, porque o texto, assim como a passagem da mulher samaritana, são vários versículos. Em vista da desigualdade de tempo, a nossa mensagem é breve. Eu vou ler apenas os 4 versículos. E eu posso até ler, como eu fiz no vídeo da mulher samaritana, mas alguns só para dentro do contexto do comentário, para o melhor entendimento. No capítulo 9 diz assim, no versículo 1: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E depois eu vou explicar o contexto, mas eu já vou ler o versículo que mostra que esse homem, parece até um paradoxo, né? Como é que ele viu Jesus se ele era cego de nascença? Só que ele já não era mais cego. Que é o versículo 11. Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Maravilha! A Bíblia nos fala que Jesus estava passando e viu este cego de nascença. Acreditamos, por inferência, que no globo ocular dele estava incompleto, né? Ele era cego, mas estava faltando algum elemento do próprio globo ocular. Porque Jesus pegou a terra e o homem, é comprovado que o nosso corpo tem elementos da própria terra. Jesus fez lodo, colocou nos olhos dele e enviou-lhe, né? As pessoas o levaram até o tanque de Siloé. Quando ele chegou lá e lavou os olhos, ele estava enxergando. E aí foi um grande movimento. Os religiosos, aqueles que estavam realmente com inveja de Jesus e outras coisas mais, eles foram ter com o cego e perguntaram-lhe: quem te curou? E ele falou: o homem chamado Jesus, como eu acabei de ler. E na trajetória da própria ministração,
Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Aí Jesus disse que é lícito fazer o bem dia de sábado. Eles estavam preocupados, mas é sábado, fez o lodo. Em vez deles glorificarem a Deus, porque um homem que era cego de nascença, eles começaram a inquirir os pais, e os pais disseram, ele é adulto, pergunte a ele. E aí prossegue. A segunda, então ele está crescendo na visão, porque ele agora está enxergando Jesus também espiritualmente. Ele fora curado fisicamente, era cego de nascença, mas agora ele está conhecendo. Como é importante, como a mulher samaritana do vídeo anterior, conhecer a Jesus. Então, o versículo 17 diz, João, evangelista, narrando este grande milagre de Jesus. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Em outras palavras, os fariseus disseram, para você quem ele é? Ele é profeta. Quem já viu o meu vídeo anterior sobre a mulher samaritana, ela também no capítulo 4, versículo 19, depois do diálogo com Jesus, ela chegou à conclusão que Jesus era um profeta. E eu fico impressionado como este cego de nascença que fora curado começa a compreender as coisas espirituais. E ele já tem Jesus como profeta. E aí nós vamos para o versículo que revela o seu crescimento, a sua visão quadrimensional de Jesus. Agora, a terceira dimensão. Versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Porque no contexto, eles estavam inquirindo muito o cego, que já estava curado. E o cego já estava meio invocado, por causa de tantas perguntas. Então o cego disse, vocês querem ser discípulos dele, alunos dele? Aí ele chegou até a dizer assim, eu fico admirado nesse diálogo com os fariseus, porque vocês não sabem quem ele é e nunca na história se viu um cego de nascença, pelo menos não era conhecimento do cego, alguém ser curado. Não, nós somos discípulos de Moisés. E aí o cego começa a reconhecer Jesus como profeta, né, e temente a Deus. Olha o que é que diz o versículo 31 que eu acabei de ler. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, porque eles estavam, os religiosos, não é, estavam realmente querendo dizer que Jesus estava pecando, inclusive porque havia curado o cego no dia de sábado. E aí o cego, existe uma disciplina na teologia sistemática, que é a espinha dorsal de um curso de teologia, costuma dizer, que é a doutrina do pecado, a martiologia, que significa transgressão da lei, pecado, iniquidade, mas de maneira etimológica, na raiz da palavra, significa errar o alvo. Então pecado é o homem sair do propósito de Deus, errar o alvo e se distanciar de Deus, porque em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus, e assim por diante. Então ele já está dando uma aula de amarteologia, por isso que eu digo que é de mendigo a professor de teologia. Porque ele agora está compreendendo, tem uma disciplina na teologia sistemática que é estudo sobre Cristo, cristologia. Aleluia! Ele agora já está reconhecendo Jesus, e existem 3 ofícios nesse estudo, que é o ofício de profeta, Jesus ele é profeta, de sacerdote, Jesus é sacerdote, e ele é rei. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui está a terceira dimensão da visão quadrimensional desse cego de nascença,
porque ele reconhece que Deus não ouve a pecadores, mostrando aqui, inclusive pelo contexto bíblico, a impecabilidade do Filho de Deus. Jesus não pecou por pensamentos, palavras, nem obras, nem omissão, porque há pecado por omissão. Se você pode fazer o bem, se nós podemos fazer o bem, não o fazemos, pecamos. Tiago diz isso. E Jesus não pecou por omissão, porque o apóstolo Pedro pregando, faz parte até de um vídeo também que está no nosso canal, que é Ouvindo a Voz do Espírito Santo, e eu citei o apóstolo Pedro, que chegou na casa de Cornélio, um centurião. Você pode ver o vídeo depois da mulher samaritana. Em Atos 10, versículo 38, Pedro diz assim: e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o Pai ungiu, o qual andou fazendo bem a todos e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, fazendo bem a todos. Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele deu atenção a este cego de nascença, como também ao centurião que o procurou por causa de um servo dele que estava muito enfermo. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. E eu já vou para o final do vídeo, citando a quarta dimensão desta visão quadrimensional do cego. A primeira dimensão, já estou recapitulando, ele disse o homem chamado Jesus, viu Jesus como um homem. Mas aí perguntar, e para você quem ele é? O cego respondeu, ele é profeta. Agora já viu Jesus não só como um homem, mas como profeta. Lá na frente ele diz, e que é temente a Deus, porque Deus não ouve a pecadores. Pelo contexto bíblico ele viu a impecabilidade de Jesus. O homem peca por pensamentos, palavras, obras e omissão. Jesus não pecou por nenhuma delas. Ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Mas ele viveu sem pecado, morreu sem pecado. José foi pai legítimo porque o adotou, mas não foi pai natural porque não foi José, o carpinteiro, que gerou Jesus. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem. Por isso que ele não trouxe o pecado original. Aleluia! Porque o Filho de Deus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo, o versículo 38, o cego ainda diz, ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Porque ele é expulso, até os pais não queriam comentar nada porque estavam com medo de ser expulso da sinagoga. Mas uma coisa que me chama a atenção, aleluia, é que Jesus não perdeu ele de vista. O texto diz aqui que quando o cego, eu costumo dizer que estava dando uma aula de teologia sistemática, no 33, se este não fosse de Deus, não poderia fazer, ou seja, não poderia ter me curado. E aí os fariseus responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram. Oh, aleluia, o cego já estava dando aula de teologia. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe, aí Jesus não perdeu de vista, disse, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Ele ainda não sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era Deus, porque o Filho significa nascido de Deus. Um dia Jesus disse, no capítulo 5 aqui no Evangelho de João, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas tu és homem e queres ser Deus, porque Jesus se relacionava com o Pai de forma plena. Ele possuía a mesma natureza do Pai, ele se fez carne, mas era Deus Emanuel, Deus conosco. E no capítulo 10 também deste Evangelho, nós lemos aqui o texto hoje no capítulo 9, ele diz, eu e o Pai somos um, não é um só de propósito, mas um de essência. Deus é um só em essência, mas ele se revelou na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele diz, o texto diz no 38, ele disse, creio, Senhor, e o
adorou. Então ele teve a visão de Jesus como homem, Jesus como profeta, Jesus como o Filho de Deus, ou seja, até então ele não sabia, mas disse, um homem que não tem pecados. Deus não ouve a pecadores. E então Jesus se revela para ele e ele reconhece Jesus como o Filho de Deus. Que você, meu amigo, minha amiga, possa também crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e reconhecê-lo, que ele não é simplesmente um homem, foi um profeta semelhante a fulano, a cicrano. Não, ele é mais do que homem, ele é Deus. Alguém já disse que Jesus não foi um homem que ousou ser Deus, mas Deus que se dignou ser homem. Dizem que Napoleão Bonaparte, exilado, através de suas memórias na ilha de Santa Helena, depois que a glória do seu reino passou, ele disse, eu derramei muito sangue de muita gente, ele derramou o seu próprio sangue, se referindo a Jesus. O meu reino se passou, que foi o império, mas o reino dele permanece. Aí disse Napoleão Bonaparte, ele é mais do que homem. Aleluia. E podemos dizer, ele é Deus, é o Filho de Deus. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro. Se você recebeu esta palavra, compartilhe, por gentileza. Deixe o seu like, toque aí no sininho das notificações, para a glória de Deus. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a chegar a 1000 inscrições, para que possamos transmitir, inclusive, a nossa live, através do próprio celular também, ao vivo. Deus abençoe, em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro. Amém.